causar medo, desânimo, para lhe causar acomodação de vida, para lhe enfraquecer, para você achar que você é ninguém, para você achar que você não tem condição de conquistar nada. É a mesma estratégia que o inimigo hoje trabalha com a vida, com a nossa vida. Assim como ele trabalhou naquele tempo, ele hoje trabalha também, ele continua também trabalhando. Queridos, Satanás sabe, se ele conseguir chegar a um servo de Deus e jogar-lhe no coração e na mente que não há esperança para você, você paralisa. Se ele conseguir te conquistar e convencer e dizer que esse problema que você está passando é grave, ele vai tentar me paralisar com isso. Se ele conseguir infiltrar e chegar junto de você e você der ouvidos a ele vai tentar te tirar a fé, tirar a esperança, tirar a vontade de viver. Com aquele povo não foi diferente. Senaqueribe foi a Jerusalém e avançou para sitiar Jerusalém, para entrar naquele terreno já conquistado, para destruir aquela cidade. Mas, queridos, eu quero te levar a Isaías. Deixe o texto que nós estamos debruçados, marque aí com gentileza, venha comigo até Isaías 37, dos versos que vamos ler, o verso 14 e depois vamos lá para o 20. É um texto correlato, porque Isaías foi da mesma época de Ezequias. Ezequias consultava Isaías, profeta do Senhor. E vamos ver aqui esse texto correlato. Qual foi a atitude de Ezequias quando recebeu a carta do rei da Síria, dizendo que iria entrar e invadir Jerusalém? Portanto, verso 14 diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e fez o quê? Subiu. E o que foi que ele fez mais? Estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo. Queridos, notemos que Ezequias não ficou parado. Notemos que Ezequias não ficou ali paralisado com aquilo, com aquela ameaça. Ezequias sabia para onde ele iria. E a palavra vai dizer que ele foi ao templo. Ele leu a carta, ele não se intimidou e foi ao templo. Chegando lá, ele estendeu a mão e orou. E eu queria ler com você o verso 20. Quando ele conclui a oração, do verso 21 ao verso, do verso 15 ao verso 20, nós vamos ver essa oração, mas eu só queria ler com vocês o final da oração. Quando Ezequias diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Isso é conhecer o Deus que servimos. E Ezequias tinha a visão de Deus. Ezequias sabia quem era Deus. Ezequias sabia para onde recorrer. Amados, depois que nós encontramos essa oração, nós vamos voltar para o livro de 2 Crônicas e nós vamos ver que quando Ezequias saiu do templo, que orou ao Senhor, que buscou
Eu quero lhe dizer uma coisa, amados. Se o inimigo se levantar contra ti, não te atemorize. Busque ao teu Deus. Não se deixe intimidar pela cara feia de Satanás. Amados, me permitam dizer isso. Hoje fazem 8 dias que se eu, pastor Dário e pastora Vera, não conhecesse o Deus que sirvo, eu estaria intimidada. No domingo nós celebramos o primeiro culto das primícias. Não é a festa, é o culto das primícias. E estabelecemos e trouxemos a arca da aliança para lá. Queridos, eu tive em casa, já me preparando para sair, um problema estomacal, que eu sempre tenho, mas esse problema estomacal me levou a uma síncope. E eu já estava praticamente pronta para sair, quando eu tive uma síncope. E ainda estou marcada também. Quando minha irmã chegou, ela disse assim: você caiu? Eu já estava levantando, toda de sangue. E eu ia ministrar. Eu disse: eu vou, com cara de sangue, mas eu vou. E fui. Porque eu sabia que aquela guerra toda era espiritual. Porque algo no espírito, nos céus de Valência, estava sendo demarcado. E todas as vezes que você demarcar território no mundo físico ou no mundo espiritual, trazendo para o físico, o diabo vai se levantar com cara feia para a sua vida. Mas eu vos digo que o Senhor que está com você é muito grande. É o Todo-Poderoso. Eu não tenho medo da sua cara feia, cão do inferno. Só que ele para. É Deus. Não adianta, queridos. Porque tudo que Deus sonhou, eu particularmente em Valência decidi fazer. Desde quando o Senhor me estabeleceu naquela terra para abrir, para plantar, para enfincar a raiz da Geniavé chamar ali, os céus têm sido testemunha. Mas o inferno tem avançado para me destruir. Mas todas as vezes que o inferno avança para me destruir, o céu passa na frente e o inferno é derrotado para a glória do meu nome. Porque é assim que a coisa funciona. Satanás trabalha para nós. Porque quando ele pensa que vai lhe destruir, ele vai lhe promover. A promoção, ele vai anunciando a sua promoção. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Satanás é o pitbull de Deus. Ele está ali na coleira. Ele trabalha para ser outdoor da sua vida. Mas como outdoor, sabe para quê? Para anunciar que sua bênção está chegando. Quanto mais você for tentada e atacada pelo cão, mais ele está voltando nas ruas de Taperoá, que a sua vitória está chegando. E Ezequias, quando orou ao Senhor, colocou a carta em punho e mostrou ao poderoso. O poderoso disse: agora é a minha hora, eu vou te dar estratégia de vitória. E eu queria repartir com vocês 6 estratégias de vitória, para que o inimigo não roube o que você vai conquistar em 2014. Hoje nós estamos profeticamente chegando em dezembro de 2014. Primeira estratégia que Deus deu a Ezequias para preservar o território conquistado está
no verso 3. A palavra vai dizer que a primeira coisa que Ezequias fez foi sentar com os seus conselheiros e príncipes. Mas essa não é a estratégia. Queridos, Deus colocou um rei e uma princesa aqui. Nunca despreze a autoridade e a unção que está sobre esses homens. Eles são sinais vivos de Deus nessa igreja. Eles estão aqui autorizados pelo trono do Altíssimo a lhes orientar. Ezequias senta e foi tomar conselho com os príncipes do seu povo. Você está com uma dúvida, precisa de oração, busque os seus pastores. Certamente eles orarão com você. Certamente eles receberão do Senhor estratégias e vão lhe ajudar para que você seja vencedor. E após, a palavra diz que após ele consultar o conselho de príncipes e homens valentes, ele executou a primeira estratégia, está no verso 3. Tapou as fontes que saciavam a sede do inimigo. A primeira estratégia que o Senhor conduziu Ezequias era fechar todas as fontes que dessem condição daquele exército poderoso. Era o mais poderoso da época, era o exército da Síria, comandado pelo rei Senaquerib. Ele ali fecha. Aquela atitude de Ezequias era para anular todo o suprimento de água dos assírios. Porque ele sabia que o exército sem água ficaria enfraquecido. O exército muito tempo sem água terminaria os seus soldados morrendo. Então ele disse: vamos tapar as fontes para que ninguém mais beba água. Queridos, toda a palavra ela é escrita, mas ela tem junto dela. Traz junto dela uma lição preciosa. Eu queria passar para você. O que significa para a minha vida e a sua vida? Tapar os buracos que serviam de suprimento para o inimigo. Queridos, muitas vezes as nossas fontes externas estão alimentando o seu inimigo. É um segredo espiritual, prestem bem atenção. Nós temos fonte interna e nós temos fontes externas. Mas que fontes são essas? Me explique, eu vou começar a explicar para vocês, amados. A minha fonte interna, eu preguei aqui na outra vez que vim, é o rio de água viva, o Espírito Santo. Do vosso interior nascerá, fluirá, borbulhará rios de águas vivas. Mas assim como o exército na cidade de Jerusalém, havia fontes externas. E Ezequias manda fechar essas fontes. Por quê? Verso 4. O verso 4 vai dizer: assim o povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, prestem bem atenção aqui, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Deixa eu vos explicar aqui para vocês melhor entenderem o que é que o Espírito Santo está dizendo. Precisamos tapar
todas as possibilidades que existem nas nossas vidas, a fim de que o inimigo das nossas almas não se alimente das nossas fontes. Mas eu vou dizer mais. Que fontes são essas? Muitas vezes, queridos, são fontes de pecado. São legalidades que você dá e que o inimigo se alimenta dessas fontes. Ele desdenha a senha dele através da sua fonte. Se ele consegue entrar na sua fonte externa do pecado e ficar ali se alimentando, porque a palavra vai dizer que você é escravo daquilo que permite. Se você permite o pecado, você se torna escravo dele. Então, Ezequias manda fechar as fontes externas. Sabe por quê? Porque com muita sabedoria, quando Ezequias entrou no seu governo, ele fez para Jerusalém um sistema muito bom subterrâneo de água. Porque Jerusalém era, no mundo antigo, era uma das pouquíssimas cidades que não era disponível, não tinha disponibilidade com o mar, com a água. Então a Palestina era muito carente de água, tinha problema de água. Então Ezequias disse: vou mandar fazer um sistema subterrâneo de abastecimento de água. E a palavra vai dizer que ligava do manancial de Gion, no vale de Cedron, até o tanque de Siloé, dentro da cidade. Então, se tapasse aquelas fontes, o povo não ia sentir falta. Porque a água que vinha para Jerusalém era interna. Estão percebendo que o Espírito Santo está nos falando? Será que eu estou falando para alguma vida que precisa começar a tapar os mananciais e fontes de pecado que estão alimentando o seu inimigo? Queridos, as fontes de dentro da cidade falam do fluir do Espírito. As fontes de fora da cidade representam o amor ao mundo, representa o pecado, representa toda a sua carne, toda a sua vontade de satisfazer a carne. Mas a sua fonte interior tem que continuar fluindo. As fontes de fora da cidade precisam ser tampadas para que o fluir do Espírito Santo seja permanente. Segunda estratégia. Primeiro, ele